Se você chegou até esse vídeo é porque você já sabe que os fundos imobiliários são uma das melhores opções para quem quer ter renda mensal e renda passiva. Investindo em fundos imobiliários, você vai poder investir em patrimônios bilionários, imóveis que valem bilhões nas melhores regiões do país e com os melhores inquilinos. Calma, você não vai precisar de muito dinheiro para investir nos fundos imobiliários. Hoje, em média, uma cota de fundo imobiliário está por volta de 100, 120 reais, mas a gente tem fundos imobiliários muito bons que custam bem menos do que isso. A gente tem fundos imobiliários que custam 80 reais, 70 reais, 50, 30 reais. A gente tem até fundo imobiliário que custa 10 reais, que é o caso do MXRF11, que é o queridinho do mercado e eu já falei dele várias vezes aqui no canal. Pô, Britão, mas que valor maluco é esse? 606 reais. Como é que você chegou nesse número? É o seguinte, esse valor hoje é metade de um salário mínimo. Então a ideia é criar uma meta um pouco menor, uma meta mais fácil de se atingir. Quando a gente tem metas menores, metas alcançáveis, isso faz com que a gente não desista no meio do caminho, que a gente mantenha o foco. Lembrando que os fundos imobiliários vão te proporcionar uma renda passiva, que é aquela renda que você não precisa trabalhar. É um dinheiro que você vai colocar lá e você vai fazer o dinheiro trabalhar por você. Diferente da renda ativa, que é aquela renda do seu trabalho, aquela renda que você tem que levantar de manhã, ir para o trabalho e voltar cansado no final do dia. Bom, deixa eu me apresentar. Se você chegou aqui pela primeira vez nesse canal, eu me chamo Marcelo Brito, eu criei esse canal aqui para falar sobre finanças e investimentos e é aqui que eu compartilho a minha jornada como investidor. Eu mostro aqui na real tudo o que acontece na minha carteira, os meus erros, os meus acertos, é skin the game mesmo. Então, se você quiser acompanhar essa minha jornada, é muito fácil, é só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. Bom, para esse vídeo aqui eu criei uma carteira teórica. É uma carteira teórica porque a gente vai fazer só uma simulação, mas os 4 fundos imobiliários que eu vou falar aqui são 4 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que eu conheço. Deixando bem claro que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra dos ativos que eu vou mostrar aqui. Eu diversifiquei em 4 setores diferentes. Eu coloquei um fundo imobiliário de shopping, um de lajes corporativas, um de logística e um fundo imobiliário de papéis. Sempre que você pensar em montar uma carteira de fundos imobiliários, pensa numa carteira diversificada. Não vai montar uma carteira com 4 fundos imobiliários só de shopping, só de lajes corporativas porque você gosta do setor. A diversificação é o que vai garantir a segurança e redução do risco da sua carteira. Para quem está iniciando, eu sempre aconselho a colocar pelo menos 4 a 6 fundos imobiliários e diversificado, como eu falei. Não coloca muito fundo imobiliário agora no começo, porque fica difícil de acompanhar e você que está começando no mercado agora, é importante você ir aportando devagarinho, com calma, para você aprender, sentir o mercado e lá na frente, se tiver necessidade, aí sim você vai aumentando o seu portfólio com mais segurança, com mais conhecimento do mercado. Então vamos lá para o cálculo. É o seguinte, 4 fundos imobiliários diferentes, a gente vai pegar 606 reais e vai dividir por 4. Vai dar um valor de 151,5 de rendimento para cada um, mas aí para arredondar, a gente vai fazer o cálculo para que cada um dos fundos imobiliários tenha um rendimento de 152 reais por mês. O primeiro fundo que eu separei é o BTLG11, que é um fundo de logística e pagou no último mês 0,72%. O outro fundo imobiliário é o HSML11, que é um fundo de shopping e pagou no último mês 0,73%. O terceiro fundo é o Vino11, é um fundo de lajes corporativas. No último mês, ele pagou 0,68%. E por último, um fundo de papel, o URPR11. Esse fundo ele é um fundo mais arriscado, ele está com um dividend yield maior e eu coloquei ele para dar uma pimentada, para dar uma levantada no dividend yield médio da carteira. O URPR11 pagou no último mês 1,28%. Lembrando que esses valores de dividend yield que eu falei aqui foi o que cada um dos fundos pagaram o mês passado. Isso não quer dizer que eles vão continuar pagando isso para sempre. O rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Bom, para a gente ter um rendimento de R$ 152 reais por mês em BTLG11, a gente vai precisar de 205 cotas desse fundo.
Já para o HSML11, a gente vai precisar de 226 cotas deste fundo. Já o RPR11, a gente vai precisar de 116 cotas para ter um rendimento de R$ 152 por mês. O Vino 11 é um fundo mais barato, a gente vai precisar de 447 cotas dele. Somando tudo, em cotas, a gente vai precisar de 994 cotas destes fundos aqui. O dividend yield médio dessa carteira vai ser de 0,85% ao mês. Então vamos lá, eu vou falar aqui agora qual é o valor que você vai ter que acumular para que cada um desses fundos te renda R$ 152 por mês, dando um total de 606, meio salário mínimo. O valor total é de R$ 72.922. Mas calma, você não vai precisar colocar esse valor todo de uma vez. E eu nem aconselho isso. Se você vendeu um carro, vendeu uma casa, está com dinheiro sobrando, assistiu esse vídeo e fala agora eu vou ganhar um salário mínimo, meio salário mínimo, eu vou colocar tudo isso em fundos imobiliários. Não faça isso. A posição ela tem que ser montada mês a mês com calma. E se você não tem esse valor, não se preocupa, porque você não vai precisar, como eu falei, desse valor agora. Você vai aportando aos poucos, cada mês você compra uma cota de cada fundo, uma cota de 2 ou 3 fundos, vai comprando aos poucos, porque toda vez que você compra um fundo imobiliário, já no mês seguinte, ele vai colocar um pouquinho de dinheiro na sua conta, ele vai pagar proventos para você. E aí você vai pegar esses proventos e vai investir de novo. Isso vai acelerar muito esse processo e vai fazer com que você alcance esse valor em menos tempo do que você imagina. Uma coisa é certa, o tempo passa para todo mundo, eu vou envelhecer, você vai envelhecer, mas a gente tem a opção hoje de começar a investir para ter um futuro mais tranquilo, não depender do INSS, não depender de parentes. Você tem duas opções, você pode ser uma velhinha, um velhinho endividado ou uma velhinha, um velhinho endinheirado. Eu escolhi a segunda opção. Esse era o recado que eu queria dar hoje. Não deixa de se inscrever no canal, dá um joinha nesse vídeo, a gente se vê na próxima.